doutora Lúcia Benzeni, por favor. Vamos chamar a doutora Lúcia, uma das mais renomadas psicoanalistas do Rio Grande do Sul e do Brasil, com reconhecimento internacional. Boa tarde a todas e a todos. Acho que eu devo um pequeno convite aos homens também escutarem sobre a sexualidade feminina e a criação. Mulher, sexualidade e criação foi o título que eu escolhi. É com alegria que, como mulher trabalhadora da psicanálise e da poesia, que venho falar algumas palavras às mulheres trabalhadoras e homens trabalhadores que se solidarizam nesta homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Agradeço o convite ao jornalista João Garcia e à nova Central Sindical do Rio Grande do Sul e os parabenizo por realizarem esse segundo encontro do Dia Internacional da Mulher, em que não podemos deixar de lembrar todas as mulheres que já morreram por melhores condições de vida da mulher. Acordo feliz por estar vivendo num tempo em que a mulher, além de reproduzir filhos e ideologia, também está tocada pelo brilho do desejo, da produção e da criação. Exemplo disso foi essa escola, não sei se chama de escola, esse grupo que a Sen dançou aqui, né? É um exemplo de alguém que, inspirada por seu desejo de tocar alguma coisa criativa e alegre, que tinha a ver com suas origens, fez isso produzir os efeitos que nós acabamos de ver. E essa questão da criação, eu enlaço a minha própria vida também, no sentido de criar no nível da poesia, que venho trabalhando faz uns 10 anos nos grupos de poesia da nossa escola de psicanálise e poesia, e no ano passado publiquei meu primeiro livro de poesia como autora, só eu mesma como autora, que chama Sombra e Luz. E também a criação que há no trabalho diário com a psicanálise. Gostaria de iniciar lembrando que para a mulher, na civilização que nós vivemos, ou seja, a civilização judaico-cristã, escrever, vamos pensar, quer dizer, escrever, aqui praticamente todas escrevemos. Vamos nos remeter a 500 anos atrás. A primeira mulher escritora nasceu em 1505, foi Santa Teresa de Ávila. Ávila é o nome da cidade onde ela nasceu, na Espanha. E Santa Teresa também é conhecida como Santa Teresa de Jesus. Não era permitido a mulher escrever, nem tampouco falar. Era muito pouco o espaço que tinha de fala. E muito tempo também não se podia pensar, porque você não pode falar, não pode escrever. Tu tens que fazer o que os homens estão dizendo. Então, se quer pensar, era permitido à mulher. Então, por isso, é verdadeiramente uma data que nós não podemos esquecer, porque esse movimento deu nisso que nós estamos comemorando hoje, que já há esse espaço para pensarmos, criarmos, falarmos e escrevermos. Só que isso é uma tarefa de cada uma de nós. Cada uma tem que construir isso diariamente. Então, a primeira mulher escritora de nossa civilização foi, como disse, Maria Teresa d'Ávila. Ela tomou o gosto da leitura dos livros místicos desde a infância. Ela nasceu numa família que gostava muito de ler e que não lhe proibiu ler. Então, ela virou a primeira escritora na nossa civilização. Ela virou uma escritora mística. E
os escritos inúmeros que ela escreveu lhe asseguraram um dos primeiros lugares entre os místicos. Ela foi escritora e foi santa. Para a psicanálise, os desejos inconscientes encontram muitos meios de se fazerem reconhecer. Essas coisas que queremos fazer e às vezes nem mesmo a gente se dá conta, ela quer se expressar. E uma das maneiras dela se expressar, esses nossos desejos, a psicanálise chama de desejo, é justamente a manifestação artística. Seja ela, como a gente acabou de ver, a dança, a música, a pintura, a poesia, são manifestações dos desejos inconscientes. Além de sonhos, a gente sonha todas as noites, né? E o que Freud nos mostrou é que o que a gente sonha tem relação com o que a gente está vivendo no cotidiano. Os atos falhos, quando a gente quer dizer uma coisa e diz outra. Ou quando a gente queria ir para uma rua e de repente se engana e vai para outra. O que a psicanálise diz é que isso vem do desejo inconsciente. Os atos falhos, os sintomas, também a enfermidade, as doenças que nós produzimos em nossos corpos, elas estão associadas com o sujeito psíquico que nos habita. E parece sempre que é algo outro em nós, não é o eu, eu sei que eu quero fazer tal coisa, mas de repente eu faço outra. Então esse outro que faz diferente do que eu pensei, esse é o sujeito inconsciente. A arte da poesia auxilia a psicanálise. Então para nós, a poesia nos auxilia no trabalho da psicanálise, para ampliar a escuta, pois nela está registrado o simbólico universal, no qual estamos imersos. Conforme a tradição judaico-cristã, para o homem, estava pensado como aquele que ganhará o pão com o suor de seu rosto. E para a mulher, parirá os filhos com dor. Se fosse uma porção de barro, por exemplo, de onde fosse feito Eva, provavelmente a história da humanidade teria produzido uma interpretação diferente. Não é? Porque conta na Bíblia, está escrito que foi retirada uma costela de Adão para fazer. Se por acaso tivesse sido também de barro, teria sido outra a interpretação que nós teríamos sobre Eva. Para ver como é importante o que fica escrito, né? Desta tradição, temos que a mulher vive numa fantasmática de ter que trabalhar em troca do amor. É como se ela fosse parte, tivesse feito parte do homem. E, como a gente estava vendo, assim dissemos, a importância maior foi o papel de mãe que ela tem. Ela foi aceita na tradição judaico-cristã, foi dado esse lugar para ela, parirá os filhos com dor. Nós somos o mesmo sujeito, né? Mas são duas posições, a posição de mãe e a posição de mulher. Essa posição de mulher, vamos dizer, sei lá, 150 anos atrás, não estava permitida. Inclusive na Grécia, né? O Sócrates falava, no banquete, ele fala da Diótima. A Diótima é uma velha senhora prostituta que tem algo a dizer, mas quem fala na reunião é Sócrates. As mulheres não podiam pronunciar nenhuma. Imagina, um encontro desses era impensável, né? A mulher sempre foi identificada, a mãe, a bruxa, a maga, pois está à mostra que deseja. Qual é a questão com o desejo da mulher? A mulher é muito diferente do homem, e o homem foi construindo o seu mundo. A mulher ficou, assim como eu estava contando, cuidando dos filhos, parindo, e
cuidando e educando e procriando e ensinando as crianças e transmitindo uma ideologia, que era a própria ideologia que ela já tinha recebido. Então, para nós pararmos de reproduzir apenas e produzir, nós temos que fazer um trabalho imenso para mudar os pensamentos que nós temos. Às vezes eu conheço algumas amigas que dizem: quando eu for mãe, eu não vou fazer isso que a minha mãe fez comigo. Tá, daí tá lá ela pensa que não vai fazer, mas chega ela faz o mesmo. Isso que é o que eu estou tentando dizer, que é a ideologia inconsciente. Se faz sem saber o que está se fazendo. Então a psicanálise veio ao mundo para isso, para poder desvendar esse lado, e cada uma poderá transformar as frases que estão marcando a sua vida. A psicanálise fala que a gente vive das frases que nos marcaram. Então a gente, na análise, trabalha para transformá-las. Então a mulher é tão diferente do homem que isso foi Freud que falou no tabu da virgindade, no texto Tabu da Virgindade, que a mulher é tão diferente do homem que o homem tem medo do coito, da relação sexual, porque parece que ele vai ser tocado por isso, ou vai ficar feminino, ou vai querer desejar como a mulher deseja. Então, o mito da virgindade está relacionado ao tabu da virgindade. Freud relaciona com isso, porque é tanta diferença, e o desejo está tão oculto que há esse medo. Então a mulher sempre foi ligada a essa questão da bruxa, pois está à mostra que deseja. Isso gerou ideias de que é imortal, imutável, onipotente, características atribuídas à função do enigma da maternidade. Para a mulher, a maternidade é seu principal mistério, que lhe coloca num lugar obscuro, invejado e temido. Ali está contida a natureza mágica de ciclos recorrentes e fatalistas, a qual se soma o poder de conceder ou negar a vida. Ao falar, como eu estava dizendo, quando a gente escreve, a gente vai escrever algo que não sabia. Mas ao falar também. Ao falar, está em jogo a vida do sujeito. Sua sexualidade também. Quando duas pessoas começam a conversar e aceitam, porque às vezes um quer falar e não está escutando o que o outro está falando. Eu estou falando, conversar seria um escutar o que o outro diz, o outro escutar o que o outro diz e começarem a falar frases que não tinham pensado antes. Então, ao falar, está em jogo a vida do sujeito. Então, quando duas pessoas se encontram para conversar, haverá uma formulação de algo que não estava pensado na cabeça nem de uma nem de outra. Então, a fala, para a psicanálise, tem esse poder de criar uma realidade que não existia antes. O que é difícil para o ser humano, e ao mesmo tempo é a coisa mais maravilhosa que tem, são as novidades, é a criação, essa palavra que eu utilizei, é fazer o novo. Mas tem algo em nós, que a psicanálise chama de eu, que não quer nada, não quer saber nada do novo, ela quer fazer sempre a mesma coisa, quer sempre repetir. E a vida é para a gente viver como a gente precisa. Claro, às vezes é inconsciente o caminho que a gente tem a percorrer, é desconhecido, mas isso, o trabalho grupal, de poder conversar, grupos de reflexões, a própria psicanálise, contribui muito para que a gente possa escutar quais são os desejos que existem ainda em mim e que estão reprimidos. Porque a repressão da mulher é algo que é muito forte. A coerção feminina, ela foi mais forte que a masculina. A masculina tem mais espaço na sociedade em que vivemos. Então, para a mulher, a coerção foi maior, então a gente tem mais trabalho para poder falar, para poder se haver com o que deseja e para poder fazer e realizar os desejos. Agradeço a todos pela escuta.